de saúde coletiva na área de ética e saúde. Ela esteve aqui com a gente apresentando, discutindo no dia 19 de abril sobre ética nas redes sociais, né? E eu recomendo para esses alunos que estão chegando, que não estavam aqui em abril, para ir lá na FCM e assistir essa aula, que tem muitas recomendações excelentes e super importantes para a gente ter consciência de como se comportar, né, nas redes. E hoje a professora Daniele vai falar sobre ética, né? Eu não sei exatamente qual é o título da sua, mas com você a palavra, fique à vontade, Daniele. Obrigada, eu agradeço. Eu estou vendo que tem vários alunos aqui, estou muito feliz de saber que Os alunos vão chegando, porque acabou a aula agora e eles estão indo para casa entrar no computador, então vai ter, talvez você vai ver que vai aumentar a sua audiência ao longo da sua palestra. Não, tá tranquilo, eu acho que eu não vou conseguir vê-los, mas se tiver qualquer problema, enfim, de conexão, de perda. Arthur, estou vendo o Arthur, o Lucas, muito feliz que vocês estão aí. Provavelmente não vai ser totalmente novidade para os alunos, porque são temas que a gente discute ao longo das disciplinas de ética. Mas também queria dar um bom dia para a Roberta, agradecer o convite para a professora Lília, é um prazer imenso. Então, quero agradecer novamente. O título da minha apresentação hoje é Formação Ética no Contexto Médico, Desafios e Perspectivas. Então, eu pensei numa apresentação que parte um pouco do contexto da discussão da humanização da prática médica, da formação médica, e aí depois vai perpassando as questões ligadas à inclusão de discussão de bioética, ética médica e profissionalismo, e alguns desafios que nós temos no cotidiano mediante a essa formação que envolve pelo menos 4 grandes aspectos, e eu vou abordá-los de forma mais detalhada ao longo da apresentação. Então, existe já há um tempo um contexto que informa a necessidade de humanizar as práticas sanitárias nos serviços de saúde, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. Essa é uma preocupação recorrente e que, de fato, se mostra muito importante no contexto da pandemia de Covid-19, que nós tivemos o desafio de reorganizar os serviços de saúde e alguns princípios e diretrizes éticos em relação à prática médica foram reforçados e retomados para que eles pudessem nortear essa reorganização de serviços. Então, nós tivemos recentemente, com esse contexto de pandemia, uma oportunidade de pactuarmos socialmente, repactuarmos com a sociedade, quais seriam esses princípios e diretrizes que deveriam nortear a prática médica. E eu vou me delongar um pouco mais a respeito de quais são esses princípios ao longo da apresentação. Mas acho que a pergunta inicial, que norteia um pouco essa nossa discussão, nessa nossa conversa hoje de manhã, é como formar pessoas que honrem o contrato social da medicina com a sociedade. Quer dizer, nós temos uma responsabilidade social em torno de produção de cuidado, de reafirmação de valores, enquanto nós estamos exercendo a nossa prática, que muitas vezes sequer a gente se dá conta que isso é presente na forma como nós implementamos, que nós atuamos na prática, né? E muitas delas, elas são consonantes ou dissonantes com aquilo que foi ensinado, e com aquilo também que a sociedade espera de nós, né? Então, por que será, em outras palavras, e o contrário dessa pergunta que está colocada, é que nós vemos cotidianamente, não apenas nas práticas do serviço de saúde, mas também na formação profissional, comportamentos que são considerados, são julgados como antiéticos. E por que nós toleramos esses comportamentos
antiéticos, né? E de que maneira, na formação, isso impacta a formação mais ampla do médico e o compromisso dele com os valores da medicina, com os valores que a sociedade espera de nós. Né? Então, uma diretriz importante, que eu acho que não dá para deixar de mencionar, que desde 2003 a gente tem a Política Nacional de Humanização, que tenta sistematizar uma série de diretrizes, de orientações em relação tanto ao plano da gestão, quanto da prática de cuidado concreta na relação médico-paciente, que deve ser orientada nessa perspectiva de uma pactuação coletiva, compartilhada com a sociedade, e essa política, ela expressa uma série de valores que são realmente muito relevantes para a nossa reflexão aqui em relação à formação ética. Mas, muitas vezes, e eu acho que essa foto expressa um pouco, a política nacional de humanização, que ainda está vigente, ela não foi sobreposta por outra diretriz, nem outra política, ela tem sido confundida com algumas práticas que trazem uma certa forma de olhar para a humanização como algo fora do contexto da relação interpessoal, seja nas relações entre as equipes, relações entre médicos, nas relações do médico com os pacientes. Parece que ela está mais voltada, quando a gente vê uma política de humanização de uma instituição como um hospital, ela deve, muitas vezes, ela está expressa em trazer alguma coisa para melhorar a ambiência daquele hospital, o que é um aspecto relevante, mas esse aspecto da ambiência, ela é absolutamente insuficiente para mudar aquilo que são consideradas as relações pessoa a pessoa, né? Então, relação interpessoal, as relações, e ao mesmo tempo que podem ser uma forma muito pouco efetiva de lidar com as microviolências do cotidiano, que a gente vê e sabe que acontecem mesmo sem se dar conta, né? Então, a PNH é algo importante, mas absolutamente insuficiente, porque, de fato, ela traz diretrizes, mas que parece que não se realizam. Essa discussão em torno da problemática da humanização, ela é bem antiga, e já desde 1988 tem um consenso mundial, acho que 65 foi o primeiro documento, mas essa declaração de Edimburgo, ela já faz bastante tempo que existe essa noção concreta de que cabe às escolas médicas pensarem no currículo que tente trazer para toda a formação, não apenas em relação às disciplinas de ética, uma formação humanística e que busque essa formação no sentido da empatia, da compaixão. E acho que uma publicação do editorial quando fez 20 anos dessa declaração de Edimburgo, o Milton Arruda Martins, que é professor da USP, ele retoma a discussão de valores da medicina, que me parece bem oportuno para a gente discutir um pouco esse processo de desumanização da medicina. Não basta apenas ensinarmos os conteúdos técnicos, como fazer do ponto de vista da prática, porque essa prática, ela está atravessada por valores, ela está atravessada também por questões comportamentais de gestos concretos que expressam o respeito, de fato, a esses valores que foram pactuados com a sociedade, né? Ser um médico ético é o que a sociedade espera, né? Mas como fazer para que isso seja alcançado na prática, né? Então, acho que ele interroga nesse editorial, e me parece que vale a pena a gente refletir, de fato, sobre como que nós podemos pensar numa formação mais ampla, que os recursos didáticos, pedagógicos, que são oferecidos na faculdade de medicina, não apenas na formação de graduação, mas na residência também, e todos os outros espaços de formação ao longo da vida do médico, que essa reafirmação de valores éticos estejam também presentes e sendo
interrogados, refletidos, pensados como algo que importa também, em concomitância à questão prática da técnica, né? Então, acho que esse artigo ele vai nessa linha. E uma ideia que eu acho que é importante, que vai nortear um pouco a nossa discussão aqui, é que a carência ética dos médicos, ela está vinculada a um modelo, e isso não sou eu que estou dizendo, são vários autores que eu vou apresentar aqui, modelo educativo que equipara a formação médica com a formação científica. Se restringe essa dimensão científica, sem, no entanto, dar a devida atenção ao processo de socialização, ao desenvolvimento moral e à formação da identidade profissional dos estudantes ao longo do curso de medicina. Então, pensar a formação ética envolve nós nos debruçarmos sobre a dinâmica de socialização do estudante de medicina ao longo da graduação, ao processo de desenvolvimento moral e, concomitantemente, a sua formação de identidade profissional, que é algo que vai ser agregado a uma formação anterior que ele já traz da sua história de vida, né? Então, para trabalhar a dimensão ética, a gente precisa trabalhar conjuntamente com esses 4 fatores, né? A dimensão científica e a socialização, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento da identidade profissional. Acho que a reforma de Flex, a reforma de Flex, ela tem um papel fundamental para tentar já imbuir alguns valores importantes que permanecem na escola médica de uma maneira bastante contundente, embora essa reforma seja muito antiga, e a gente, nesse momento aqui, se encontra num momento de reforma curricular na nossa faculdade, mas a afirmação de que Flexner teve um papel fundamental em pensar um currículo médico que é baseado em evidência, então, acho que a grande contribuição foi, de fato, trazer a ideia de que os dados científicos devem orientar a prática médica, e isso foi crescendo e ganhando robustez. Não é à toa que hoje a gente defende tanto uma medicina baseada em evidências, acho que esse é um reflexo mais contemporâneo dessa proposta flexneriana, mas a consequência dessa grande formação, que de fato importa, e é inquestionável o valor que isso tem, houve uma hipertrofia curricular das ciências básicas, né, científicas, e o treinamento prático, basicamente, focado no hospital, em detrimento de outros ambientes de prática, e a ideia de que, embora ele mencione a dimensão humanística, esta formação mais ampla, humanística do médico, acabou ficando em segundo plano. E a consequência também é que o próprio Flexner afirma que essa formação humanística, ela é deficiente, né? Então, se existe essa constatação, existe uma série de estratégias, de recursos que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, do século XX, XXI, que nós estamos, para tentar suprir essa deficiência de formação mais ampla, filosófica, cultural, dos médicos em formação. Então, que existe nessa dimensão hipertrofiada da questão técnica, é que esse modelo, pautado na competência científica e técnica, em detrimento do desenvolvimento de competências éticas e relacionais, pensando na medicina como uma ciência também humana, porque ela está lidando o tempo todo com relações interpessoais, comunicação é um aspecto, componente fundamental da prática médica, ainda que tenha havido esforços de incluir temas humanísticos no currículo médico ao longo do século XX e XXI, não tem sido suficiente essa tentativa de promover uma formação que impeça essa corrosão ética dos estudantes durante o curso de graduação. E essa formação tecnicista tampouco tem contribuído para alcançar uma almejada humanização das práticas e serviços de saúde. Então, todos esses autores vão convergir, e eu me alinho a esses autores, nessa perspectiva de que, de fato, nós temos uma insuficiência, ainda que tenhamos disciplinas de ética, bioética e humanidade dentro do currículo médico, isso não é suficiente. Então,
existe um fato cientificamente comprovado que há uma erosão do comportamento ético durante o curso de formação profissional. E aí, alguns exemplos, alguns deles eu já trouxe na conversa anterior, na discussão que nós tivemos sobre mídias sociais, mas aqui só para dar uns exemplos de como essa foto dos homens formandos do Espírito Santo, fazendo gestos obscenos, enfim, que agridem a mulheres, enfim, a gente viu em 2018. Em 2014, saiu na mídia essa manchete de que a Unicamp apura a criação de vídeo com sátira e exames da mulher. Estou falando de situações que aconteceram durante o curso de graduação. Racismo, muito comum, manifestação, infelizmente a gente ainda tem bastante manifestações, isso foi o que saiu na mídia. O Ministério Público denuncia 4 estudantes de medicina que furaram a fila nova vacinação mais recentemente aqui em Porto Alegre. Então, a gente está falando de estudantes de medicina, e são casos que saem na mídia e que, de fato, atingem a imagem da profissão, como a gente já conversou, mas que mostram que, de fato, existe um processo que acontece durante a formação que não necessariamente capacita, forma, prepara os estudantes para que eles possam agir de acordo com aquilo que o primeiro slide que eu falei, qual é a expectativa social em relação à responsabilidade médica. Será que a gente está formando? Eu acho que esses exemplos mostram que não, né? E aí, aqui é um outro exemplo do ano passado, que ganhou repercussão no Twitter, em relação à formação na residência, né? Então, comentários que foram feitos no Twitter naquela ocasião. Passa o ano, vira R2, daí bate no outro. Aquela ideia de que reprodução da hierarquia, e uma certa naturalização de que existe essa necessidade de você repetir aquilo que fizeram com você, sem refletir sobre as consequências dessa atitude. A Unicamp nunca teve tão teta, os caras almoçam todo dia, como se na residência um privilégio poder almoçar, né? Então, aí tinha uma enquete lá no Twitter, você seria atendido por um médico que pensa assim? E aí a sociedade, que são as pessoas que usam o Twitter, que quem está lá, usuário do Twitter, disse que não, né? E aí vários outros comentários que mostram, esses comentários são sobre a residência, né? Então, como a naturalização de assédio, de situações insalubres de condições de trabalho, são naturalizadas e que isso, de alguma maneira, conectando um pouco com a discussão que a gente fez sobre mídias sociais, se não tem espaços para serem discutidos intra-institucionais, vão aparecer em quaisquer espaços, pensando um pouco de que esse espaço que é público, que é o Twitter e que outras mídias sociais também usam dessa ferramenta de caixa de perguntas, por exemplo, Instagram, quando existe alguma questão que não tem tido tanto espaço para discutir, elas vão sendo discutidas em quaisquer espaços, como esse espaço das mídias sociais. E vale uma reflexão se, de fato, esses são os lugares mais adequados para a gente fazer essa discussão, até porque revela que isso precisa ser dito, e não está sendo dito em espaço nenhum, né? Então, de que maneira a gente pode pensar que a formação médica passa também por nós estruturarmos curricularmente dimensões mais de reflexões compartilhadas, então, espaços deliberativos ou reflexivos que a gente possa, de alguma maneira, conversar sobre o que está acontecendo na vida real da nossa casa, da nossa instituição, né? Então, e a ideia é essa, que será que essa formação que acaba caindo no Twitter, o dia a dia da instituição, está, de alguma maneira, deformando mais do que formando? Será que isso nos leva à perda de empatia mesmo? Então, perdemos a nossa capacidade de importar durante o curso de graduação? E, para responder essa questão,
acho que a gente precisa refletir sobre outras questões que eu coloco aqui. Quais seriam esses valores que orientam a profissão médica? Esses valores, eles são trabalhados apenas nas disciplinas de ética, ou eles são trabalhados nas outras instâncias de formação, que, a bem da verdade, são a grande maioria do bloco formativo, né? As disciplinas de ética, elas ficam restritas a menos de 3% da carga horária dos estudantes. Então, uma constatação que, de fato, valores que orientam a profissão são disseminados por toda a faculdade, durante todo o curso de graduação, em todos os espaços institucionais ou não institucionais. Então, o que a gente se depara é que há uma insuficiência de conteúdos éticos que dariam conta de formar um médico ético, né, nessa perspectiva de que nós estamos com os estudantes numa carga horária mínima e em espaços bastante restritos em relação ao todo da formação. Portanto, pactuarmos quais seriam esses valores que orientam a profissão enquanto instituição é uma necessidade para que a gente possa ter um discurso mais homogêneo, que a gente tenha alinhamento entre o que é falado, o que é dito durante as discussões de ética, com o que é dito e falado e ensinado em outros espaços da instituição. Quais seriam as virtudes, princípios e deveres? Vale o mesmo para a dimensão de virtudes, princípios e deveres. E quais seriam as responsabilidades sociais? Ou seja, esse conjunto de questões sobre valores, virtudes, princípios, deveres e responsabilidades diz respeito à escola médica como um todo, não apenas as questões ligadas à ética, bioética e disciplinas de humanidades como um todo. E, se a gente for bem a fundo, a gente vai ver que todos ensinamos e todos somos corresponsáveis pelo resultado deste processo ao final de uma formação, né? Então, temos que nos interrogar sobre essa dimensão do desafio que se coloca, né? As disciplinas de bioética, elas têm essa proposta ampla, muito ampla, de fazer um convite a uma reflexão, e o convite à reflexão é porque a gente dá ferramentas teóricas, mas que depende bastante e majoritariamente do engajamento dos estudantes durante esse processo formativo. Não basta nós querermos e oferecermos as melhores ferramentas teóricas, práticas, se os estudantes não estiverem aproveitando e usufruindo e se engajando numa antropoformação, numa autoformação, para que eles possam, de fato, buscar essas soluções provisórias para os problemas na área da saúde, né? Então, essas duas imagens de pontes é porque a bioética, de fato, é um espaço interdisciplinar. Eu, psicóloga de formação, tenho formação bioética, estudo ética médica desde a pós-graduação, enfim, minha trajetória no uso da bioética como ferramenta de ensino, particularmente de médicos, para medicina, mas o espaço da bioética, ela é eminentemente interdisciplinar, porque, de fato, os problemas são complexos e não dão conta de serem abordados na sua profundidade, amplitude e complexidade com uma única disciplina. Então, a ideia é que a gente, quanto mais pessoas estiverem refletindo sobre questões complexas, mais profissionais de diversas profissões, áreas do conhecimento, mais possibilidades teremos de fato, responder a esses problemas. Então, a bioética, de fato, é um privilégio poder contar com essas diferentes visões sobre uma questão específica. Mas ela vai lidar diretamente com a junção entre aquilo que acontece do ponto de vista dos fatos clínicos, então, a fisiopatologia, as condições clínicas de uma determinada situação, de uma pessoa que está vivendo uma situação de adoecimento, com os valores humanos que estão implicados e as responsabilidades profissionais daquela situação específica. Então, reunindo esses dois
aspectos entre os fatos e os valores, a bioética ela vai tentar construir em ato, então não existe uma decisão a priori, construir soluções provisórias, né? E isso, quanto mais interdisciplinar, quanto mais rica for as diversas perspectivas, mais possível a gente vai ser de criar um certo consenso do que é o melhor a ser feito naquela situação. Então, a tomada de decisão no campo da bioética, ela é sempre baseada na situação concreta, no fato em si, e não existe uma decisão a priorística, né? Então, a gente precisa se debruçar e criar esses espaços para essas discussões acontecerem. Então, é isso que a gente busca fazer ao longo do curso de graduação. Só para alinhar aqui o que eu estou chamando de ética e moral, eu acho que é importante que vocês saibam que a ideia de ética e de moral, elas podem ser tomadas como sinônimos, se a gente for por dicionário, mas isso não resolve a nossa questão. Então, acho importante deixar claro a nossa perspectiva de que existe uma diferenciação. Por um lado, a ideia de ethos como um espaço, um ambiente comum, né, um abrigo comum, um espaço, uma morada. Então, na faculdade de medicina, nós temos um ethos específico. Esse ethos da medicina, ele tem determinadas características, que a gente vai ver. E essas características, elas tendem a se manter, apesar das diferentes contextualizações de onde essa faculdade de medicina está. E ela vai ter especificidades também, se ela é pública, se ela é privada, se ela é do estado de São Paulo, se ela é de outro estado, ela vai ter um determinado modus operandi, uma dinâmica própria, né? Então, a ética, ela pode ser lida dessa perspectiva do espaço, do ethos, da morada, do local onde nós estamos, né? Mas ela também pode ser lida como expressão de um código. Então, não é à toa que nós chamamos de código de ética médica. Isso é também uma perspectiva de nominarmos a ética. É o conjunto de diretrizes, de regras, de normativas que orientam a profissão. Mas essa dimensão da ética interessa pouco para nós, porque ela está muito mais ligada do código, ela está muito mais ligada à moral do que, de fato, ao que a gente nomina de ética. Então, eu acho que vale a pena a gente diferenciar, pensando que a moral, ela é expressa em códigos, né? Então, seus valores, em geral, eles não são questionados, eles são impostos. Então, quando o estudante de medicina, ele entra na faculdade, ele já começa a fazer parte daquela comunidade, e ele vai ter de seguir o Código de Ética de Medicina, e quando está formado, o Código de Ética Médica. Então, a moral daquela profissão está expressa naquele código. E pressupõe também que se houver desobediência àquelas regras, àqueles princípios que estão orientando a profissão, como é vedado ao médico fazer uma série de coisas, isso pressupõe algum tipo de punição, né, de castigo. Então, a ideia de que o código de ética, na verdade, seria um código de moral médica, porque lá constam os deveres, aquilo que deve guiar a profissão, né? Então, a ideia de que a moral, ela está fora do sujeito, e ela vem sendo introjetada ao longo da graduação, de fora para dentro. O estudante entra na faculdade de medicina, ele não conhece nada sobre o código, ao longo do curso ele vai tendo contato com todas aquelas regras que orientam a profissão. Está fora dele, e ele vai tentando introjetar ao longo do tempo. Então, a moral, ela está mais na esfera pública, porque o consenso social em torno daquela regra que deve reger a profissão, e a pergunta que a moral busca responder é: como eu devo agir? E lá, no Código, nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, nas resoluções regionais do Conselho Regional, tem uma série de deveres. Como eu devo agir? Isso está fora. E aí você pega a regra e coloca na tua prática, né? A ética é exatamente esse processo de reflexão que busca responder essa questão central: que vida eu quero, que profissional eu quero ser? Então,
pensando que o estudante de medicina, ele entra na faculdade com determinadas expectativas, com ideais, com aspectos de ideia de como que ele quer ser como médico, a pergunta que a ética vai indagar ao longo do tempo, e não apenas durante a formação, mas ao longo da vida da pessoa, é que médico eu quero ser, que profissional eu quero ser. Então, esse processo de formação ética é um processo extremamente complexo, que é de dentro para fora e que dialoga diretamente com a moral da profissão. Se nos códigos constam as regras, as diretrizes, as normativas de como eu devo agir, o processo de formação ética é buscar alinhar o que a moral diz de como eu devo agir, de como eu ajo na prática, para que eu seja o médico que eu quero ser. Então, é buscar esse alinhamento entre a moral e a ética. Esse é o processo desafiador que nos convoca a formação ética médica, de um médico no mundo contemporâneo. Então, quais seriam esses aspectos que nós devemos considerar na formação profissional em medicina? Quais seriam esses aspectos que conformam esse conjunto de questões que influenciam a formação ética para que o médico possa realizar aquele ideal, aquela expectativa do médico que ele quer ser? E o que concorre para isso, né? Então, acho que esse é um esquema, eu tirei da minha tese de livre docência, que eu discuti sobre essa formação ética do médico, e acho que o aspecto mais amplo é que somos, como seres humanos, atravessados por reações emocionais. Temos uma série de sentimentos, de emoções, que se transformam em sentimentos, que vão nos afetando de diferentes maneiras. Então, esse é o contexto da vida e que está presente na formação profissional de uma maneira bastante incisiva. Embora a gente converse pouco sobre isso, as emoções, elas estão presentes o tempo todo no nosso andar à vida e na formação profissional de maneira particular. E aí, para poder pensar a formação ética, nós precisamos, didaticamente, separar nesses componentes que estão aí colocados. A formação técnica, que geralmente é dado desde as ciências básicas, o como fazer procedimentos, quer dizer, esse é um aspecto bastante enfatizado durante a graduação, mas também concorre no processo de formação ética o processo de socialização dos estudantes de medicina. Eles eram pessoas antes de entrarem na faculdade e eles vão sair pessoas distintas, diferentes, depois de passar pelo processo de formação ao longo dos 6 anos. E a socialização nesse ambiente, nesse ethos, importa muito. Em relação ao desenvolvimento moral, existe também um processo que vai mudando ao longo da graduação. Então, o que seria esse processo de desenvolvimento moral? Vou me deter mais adiante sobre isso. E, concomitantemente, ocorre a formação da sua identidade profissional. Aquela pergunta central da ética, que médico eu quero ser? Nós, aqui na faculdade, a gente trabalha com essa pergunta desde o primeiro dia de aula de ética, no primeiro ano de medicina. E a gente busca tentar retomar essa discussão ao longo da formação, em todas as oportunidades que a gente tem de contato com os estudantes, para que ele possa refletir em que medida ele está se aproximando ou se afastando daquele médico que ele desejava ser lá no começo do curso, e de que maneira ele está se realizando como pessoa, sendo pessoas, assim, estudantes que estão se alinhando ou se afastando, e quais as implicações disso. Então, a ideia de que a formação ética, ela perpassa por essas 4 dimensões, e em relação à socialização, é importante saber que, assim, que o estudante de medicina, quando ele entra na faculdade, ele vai passar por uma série de rituais que já incluíram no passado rituais de trotes violentos,
atualmente tem toda uma campanha, acho que a gente está sendo bem sucedido nesse sentido de que os alunos estão chegando num ambiente que era menos violento, que, de fato, tenta, na medida, colocar um acolhimento mais acalorado, mais afetuoso do que já foi passado. Então, desde o início da faculdade, eles vão começando a conhecer determinadas linguagens, formas de ser no mundo, maneiras de se comportar, modos de se vestir, de viver, que são inéditos, são diferentes do que eles viviam antes, quando eles eram ainda estudantes do ensino médio, enfim, antes da faculdade de medicina. Então, existe um processo de cultura, de aculturação daquele ambiente, né? A ideia de que eles vão fazer parte dessa comunidade de prática. Isso tudo é perpassado na prática cotidiana por maneiras de se comportar no dia a dia dentro da faculdade, né? Então, o que acontece no cotidiano curricular e extracurricular está inserindo o estudante naquela comunidade. Então, ele vai ter, pouco a pouco, uma sensação de estranhamento, de ser de fora, de começar a se sentir cada vez mais pertencendo àquela comunidade, pertencendo àquele lugar, e para isso ele passa a imitar, a repetir, a copiar, mesmo que inconscientemente, gestos, formas de se vestir, de agir, de ser, dos mais velhos, daqueles que ele se inspira, porque, de fato, nós temos uma necessidade humana de pertencermos ao ambiente que nós estamos. Então, a ideia de que a socialização insere o estudante neste mundo médico que para ele era desconhecido até então. Então, isso vai se dar mesmo que a gente não se aperceba desses processos. Em relação à formação da identidade profissional, isso tudo didaticamente, tá? Porque esses processos se dão concomitantemente e muitas vezes sem reflexão. O estudante, ele é uma pessoa até entrar na faculdade de medicina e ele traz consigo uma série de valores que são construídos na socialização primária e na socialização secundária até o momento que ele entra na faculdade de medicina. A partir de então, existe o processo de socialização profissional, a entrada nessa comunidade de práticas, e o que é importante desse slide é que as experiências concretas durante a formação, desde o primeiro ano até nunca acaba, mas principalmente até o residência, mas também depois, existem experiências clínicas e não clínicas que vão ensinar modos de ser, modos de dever ser, então, pensando que a moral impõe aquele de como devo agir, né? E, de alguma maneira, vão orientar o modo que ele vai querer exercer a medicina. Então, a formação da sua identidade profissional, ela vai se amalgamar, ela vai se juntar às identidades que ele já traz. Então, pensando que ele traz valores de respeito, de ter uma possibilidade de disputa, que ele tinha uma ideia de que ele ia entrar na faculdade de medicina para poder ajudar as pessoas, para fazer o bem, para, enfim, realizar-se como pessoa, como profissional. Isso, ao longo do processo de formação, ele pode ir reforçando esses valores que ele já trazia, ou, contrariamente, ele pode se afastando desses valores. Então, o fato é que as experiências clínicas e não clínicas, lá nos laboratórios, na monitoria, nos outros ambientes que ele convive com outros estudantes, participando de ligas, tudo isso vai trazendo esses valores que vão buscando se alinhar ou ser dissonantes com aqueles valores que ele já trouxe previamente. Então, a ideia de que existem experiências que são
dissonantes, que são, inclusive, traumáticas, é muito fundamental para a gente entender em que medida essa formação da identidade profissional vai se afastar daquele médico ideal que ele tinha quando ele entrou, ou vai se alinhar, né? O fato é que, mesmo sem querer, as convivências, as aulas, as práticas todas que são ofertadas durante a graduação vão jogar um papel fundamental na formação dessa identidade profissional. Então, não cabe apenas aos professores de ética participarem ativamente dessa formação, porque todos os professores têm responsabilidade em relação a essa dimensão da formação da identidade profissional. E eu acho que o mais importante é que, em que medida nós criamos, ao longo da graduação, espaço de reflexão para que aquilo que está sendo vivido possa ser refletido, possa ser trazido para o consciente e colocado em palavras. Isso faz toda a diferença nesse alinhamento ou nessa dissonância da identidade que esse aluno está construindo. Tá? E o aluno percebe logo no início do curso, logo no primeiro ano, algo que vai perpassar toda a formação, que são essas tensões próprias da faculdade de medicina. Então, o processo de socialização médica traz essa contradição, mesmo que isso não seja discutido abertamente pelas disciplinas, mas ele percebe que existe uma diferença gritante entre aquilo que é objetivo, que deve ser estudado, analisado, aprofundado, medido por métodos estatísticos, científicos, e aquilo que é subjetivo, que deve ser negado ou não abordado, ou que tem menor valor. Então, ele percebe rapidamente que existe uma cisão entre aquilo que tem valor, que importa, e aquilo que não tem valor. Então, o objetivo tem muito valor, e tudo que é subjetivo fica subjugado em segundo plano. Existe uma cisão concreta entre o que é técnico, e aí, portanto, ganha espaço curricular, tem muito mais momentos de ensino, né, de aprendizagem, concretamente, e pouco espaço reflexivo sobre aquilo que foi ensinado. Então, não precisa, nem preciso me debruçar muito nisso, porque acho que é claríssimo que a gente talvez tenha muito mais aulas teóricas do que, de fato, espaço para a gente escutar e discutir com os alunos o que realmente importa. Então, essa cisão é muito clara, e eles percebem logo no início do curso, e isso vai aumentando ao longo da graduação. E outra contradição que é muito importante é essa diferença entre o ensino formal de ética e bioética, que vai tentar discutir virtudes do médico, qual é o papel do paciente numa relação com o paciente. Então, se um dever kantiano de que todo ser humano tem uma dignidade, e que nós devemos respeitar todos os indivíduos, todos os seres humanos, que eles merecem respeito, não é difícil o aluno perceber que, muitas vezes, o paciente é colocado na condição de objeto e não de sujeito, objeto de ensino. Então, fica mais importante aprender a técnica no sujeito do que respeitar a individualidade daquele paciente que não está em condição de ser, por exemplo, parte do ensino do estudante. E ele percebe claramente que existe uma diferença entre aquilo que se ensina na ética, na bioética, e aquilo que, de fato, a moral, de fato, da aprendizagem clínica, e isso traz muitos conflitos de valores para os estudantes, né? Então, isso é independente da escola médica, todas as escolas médicas passam por esse processo. Esse é um autor que eu uso muito, que é o Alfredo Semberois, que é um médico intensivista e bioeticista, que vai trazer uma publicação muito importante para a nossa área, e essa noção de que existe essa cisão durante o processo de socialização e da formação da identidade profissional, ela é marcante.
Então, a moral, de fato, da aprendizagem clínica, ela não necessariamente contempla os valores e o que é ensinado na ética e na bioética. Então, a questão central a ser trabalhada no curso médico é essa cisão curricular, que eu estou chamando de cisão curricular, mas que é, na verdade, a cisão de todos os tipos de currículo, o formal, o informal e o oculto, né? Então, o que está escrito no planejamento, no plano político-pedagógico, tanto do currículo quanto das disciplinas, é distinto do que é ensinado na prática, que é distinto do que está avaliado, e que é ainda mais diferente do que está oculto. Então, joga um papel importante essa dimensão do currículo oculto que atravessa toda a formação médica. E um exemplo concreto, esse clássico artigo que revela, assim, e ele é extremamente importante e citado, enfim, que mostra a ruptura que existe da expectativa que foi gerada logo no início do curso, no primeiro ano, de que médico eu quero ser, e a ruptura dessa ilusão no terceiro ano. Existe, de fato, a perda da empatia na escola médica, particularmente a partir do momento que eles começam a aprender no ciclo clínico, semiologia, e que eles começam a ter contato com os pacientes. E se isso acontece, por que isso acontece, né? Então, eu gosto muito do João, ele tem esse perfil no Twitter, e ele é lá de Santarém, reumatologista, e ele escreveu um Twitter do ano passado, que eu até compartilhei com os alunos do terceiro ano na época. Quando eu estava no fim do terceiro ano de medicina, e comparava as coisas que eu estudava com o que eu via nos estágios, eu tinha a sensação que havia duas medicinas, e eu não sabia nenhuma. Ele se refere nessa discussão, colocada no Twitter, que vai ao encontro do artigo The Devil is in the Third Year, a perda da empatia, que de fato existe uma medicina que é falada, existe uma medicina que é vivida. E essa medicina que é vivida, ela pode ser bastante... causa muita desilusão, causa muito sofrimento para os estudantes, porque ela é muito mais dura do que aquela que é ensinada nas salas de aula, né? E aí tem várias respostas, eu peguei uma aqui só para vocês entenderem aqui qual é o desfecho dessa história. Aí ele fala, e depois que você se formou, você chegou a alguma conclusão? E ele não responde, né? Melhor nem falar. E aí tem uma paciente que escreve, como eu, paciente calejada, eu te digo, se o médico entender que ele é humano e que o paciente é outro humano, já é meio caminho andado. Então, a ideia de que a nossa proposta de trabalho de bioética, ética médica, enfim, ao longo do curso de formação, é de fato tentar buscar trabalhar os aspectos subjetivos e da incerteza da prática clínica desde o início do curso até o final, quando nós estamos com os estudantes do sexto ano. Então, a ideia de que a gente, de fato, tem uma busca de tentar trazer para o currículo, para a prática, para as nossas disciplinas, a indagação do que acontece no real, nas experiências dos alunos concretos. E aí, de fato, a gente está tentando abordar esse currículo oculto, que parece que, de fato, importa muito, né? Então, o que seria esse currículo oculto? São todas as questões que são passadas para os estudantes de forma extra sala de aula, mas também pode acontecer dentro da sala de aula. A ideia de que existem tradições, normas, regras, experiências, formas de agir, de se comportar, que não necessariamente estão escritas e que são ensinadas formalmente, mas que, na vida real, ensinam muito. Então, são aquelas contradições que a gente fala uma coisa e faz outra. Então, isso se dá nas relações dos professores com os estudantes, dos estudantes entre eles, então, dos mais velhos com os mais novos,
dos médicos assistentes, quando eles estão na prática clínica, podendo ensinar, desde o pequeno gesto, por exemplo, não cumprimentar o paciente quando ele chega na sala para poder examinar, ou conversar sobre a doença do paciente sem considerar que tem o professor está ensinando os estudantes de costas para os pacientes, sem conversar com os pacientes, primeiramente, sobre a doença que ele tem. Equipes entre profissionais e estudantes, quer dizer, a forma hierárquica que existe dentro das instituições de saúde, que colocam determinadas profissões subjugadas à profissão médica. Então, as relações entre médicos e enfermeiros técnicos de enfermagem e médicos, quais são os papéis, as funções de cada um da equipe, quer dizer, são questões que não estão explicadas em sala de aula como teoria, ou enfim. É um tipo de conhecimento que vem muito mais dos exemplos, da forma como a gente se comporta no cotidiano, do que, de fato, uma aula dada formalmente. Então, isso tudo faz parte do currículo oculto. Então, ele tem uma influência na formação que é muitíssimo relevante. Então, a ideia de que no currículo oculto é que os estudantes aprendem por repetição de comportamentos, e isso de maneira sem refletir, porque muitas vezes nem os docentes, nem os professores, preceptores, enfim, os mais velhos, se dão conta desse ensino. Sabe o ensino pelo exemplo? É disso que se trata. Gera muitos conflitos entre a vida pessoal e profissional, porque, de fato, os estudantes vão se afastando daquela ideal de que médico eu quero ser. Então, muitos deles passam a interrogar se querem, de fato, continuar sendo médicos, porque causa muito estranhamento e sofrimento essa vida real que, por um lado, existe uma fala de que eu amo ser tal, eu amo ser clínico, eu amo ser pediatra, eu amo ser... Mas, ao mesmo tempo, o tempo todo, esse mesmo profissional fica reclamando de, porque o trabalho de plantão, porque vou ter que trabalhar naquela enfermaria que a equipe não ajuda, porque a pessoa está o tempo todo reclamando, mas ela já tinha dito que é muito bacana ser professor. Então, essas contradições, e aí o estudante fica, poxa, mas é legal ou não é legal? Faz sentido ou não faz sentido? Tem vantagem ou não tem vantagem? Então, existe uma dissonância emocional devido a essa influência dos modelos negativos. Então, pensar que a formação da identidade profissional, ela se inicia com modelos. Ela tem primeiro grau de aproximação daquela identidade de ser médico, que médico eu quero ser, o que é ser médico, com os exemplos que eles veem no cotidiano. Então, os professores, seja eles de que função for, têm um papel fundamental, porque são modelos mesmo que não escolheram. Eles estão dando exemplos do que é ser médico, né? Então, os alunos vão se espelhar, vão se identificar ou não com aquele modo de ser médico. Então, a ideia de que existe uma função pedagógica do ser professor de medicina que pode reforçar aspectos do currículo oculto ou ajudar o estudante nessa formação da identidade profissional. Então, não dá para nós nos escaparmos desta função de exemplo e influência do currículo oculto. A questão é como que nós estamos, pessoalmente, cada um de nós, professores, preceptores, pessoas que estamos nessa função formativa, educativa, como nós estamos preparados para lidar com essa dimensão do currículo oculto, que nos afeta também, né? Então, o estudante entra na faculdade de medicina e ele vai ser inserido nesse ethos da educação médica, que é todo esse sistema extremamente complexo. Então, de fora para dentro, o que é nominado por esses autores como exossistema é tudo que está espraiado na cultura da sociedade que nós vivemos. Então, na nossa cultura brasileira, nós temos um sistema único de saúde que joga um papel fundamental, nós temos
interesses governamentais que desenham políticas públicas, nós temos um sistema de educação que desenha as políticas universitárias sobre educação médica, as diretrizes curriculares, a mídia, a opinião pública também jogando um papel que pode reforçar que o SUS é um local que não tem recurso, que tem uma função precarizada, ou pode valorizar, como houve uma valorização por meio da mídia do SUS em relação à pandemia de Covid-19, a gente viu que teve uma mudança importante de valor, do SUS ganhar um valor enquanto instituição, como um patrimônio nacional, enfim. As políticas públicas jogam um papel fundamental, a indústria farmacêutica, muito interesse, e que é multinacional, que vem de uma lógica que tem determinados valores, que visa lucro, e que vai influenciar a incorporação tecnológica, e, portanto, a formação médica também, ou seja, existe um macrosistema, um ecossistema muito poderoso, que envolve toda a estrutura de formação. Mas, meso, né, no nível meso, nós temos um macrosistema, que são os níveis dentro da nossa instituição aqui. Então, somos uma universidade pública que temos um papel social pactuado com a região de Campinas, nós temos serviços públicos e privados que são disponíveis aqui no município e na região metropolitana, nós temos uma regional do Conselho Federal, aqui em Campinas nós temos uma determinada estrutura de corporação, associações, instituições médicas que amparam os profissionais desta região. Na instituição médica, FCM, nós temos departamentos que têm determinadas relações de poder, que influenciam a organização do hospital de clínicas e dos demais hospitais, ou seja, o macrosistema, ele também influencia como que os conteúdos serão abordados no currículo da formação médica e esse ambiente mais macro do ethos da educação médica. E aqui no nosso micro, nós temos a prática concreta da realização daquele currículo. Então, como que se dá o internato médico, a estruturação das disciplinas, qual é o peso que cada disciplina tem ao longo do processo formativo, qual é o tempo dedicado para que os estudantes possam ter itinerários pedagógicos mais escolhidos por eles, mais autônomos. Então, em que medida nós temos flexibilização no nosso currículo, como se dão as diferenças entre as enfermarias, se dá comunicação, qual é a responsabilidade, pensando num currículo que prevê que o estudante vá, ao longo do tempo, ganhando cada vez mais autonomia para tomar decisões sobre o paciente e, portanto, vai se sentindo cada vez mais preparado para assumir a função no 6º ano e responsabilidade pelo cuidado, enfim, nós temos um microsistema que está incidindo. Então, exosistema, macrosistema e microsistema incidindo sobre o estudante de medicina. E, sem se aperceber, ele está tendo de lidar com toda essa complexidade de flechas, de vetores que acabam influenciando a sua formação da identidade profissional, que influenciam a sua socialização. Então, ambientes de plantões que são mais rigorosos ou que são mais respeitosos em termos de hierarquia. Então, o R2 não pode ser chamado antes de ser chamado R1, ninguém conversa com o preceptor ou chefe antes de passar por todos os Rs que o antecedem, ou seja, de que forma essa lógica da dinâmica institucional concreta, da vida concreta dos estudantes, acaba influenciando na sua formação. Então, esse é o ethos da educação médica que o estudante tem que entender, entrar e ir lidando ao longo da sua formação. E o que acontece na prática concreta, além dele ter de lidar com todas essas hierarquias que são multivetoriais e que ele acaba, muitas vezes, não tendo tempo sequer para refletir de como isso impacta a sua formação,
algo que acontece em todas as faculdades de medicina é a norma, a regra tácita, porque ela não é dita, mas ela é repetida, de que nós não devemos conversar sobre os conflitos éticos da formação profissional. Então, existe um pacto de silêncio em torno de que, se houve o erro médico, ou se houve alguma uma discordância da conduta, a gente não deve falar sobre isso. Então, um dos desafios da formação ética é que possamos incluir essa discussão das falhas, dos erros, porque errar é humano, a gente não vai ter como evitar que alguns erros aconteçam, mas nós podemos evitar, sim, de que eles sejam repetidos, de que nós erremos mais de uma vez. Se a gente puder discutir sobre isso, talvez a gente tenha mais chance de evitar. E isso tem a ver com uma diretriz concreta, que é o SAEME, que veio aqui para fazer a acreditação da FCM, junto ao Conselho Federal de Medicina, foi enfático em dizer a necessidade de nós ampliarmos e aprofundarmos a discussão de segurança do paciente. Então, não discutir conflitos éticos, particularmente erros médicos durante a formação profissional, gera uma certa insegurança do ponto de vista do que é preconizado pela segurança do paciente, pela política de segurança do paciente. Então, é fundamental que a gente possa abordar essas questões, não apenas nas discussões de ética, mas em toda a formação. Então, existe esse conjunto de fatores, né? Uma cultura, por um lado, de repressão das emoções dos estudantes, porque parece que eles não podem falar sobre medo, frustração, ansiedade, tristeza, impotência, quando eles lidam com a prática médica. Então, isso, de fato, vai objetificando e cada vez mais tornando os estudantes de medicina, já no processo de formação, dissimulados. É o que a gente chama de desenvolvimento de cinismo. O cinismo é o afastamento emocional da realidade dos pacientes por conta do sofrimento que se implica, né? E isso mesmo sem ele poder se dar conta desse afastamento, né? O Pellegrino é um dos grandes autores da bioética, um médico de Harvard que ele já disse na década de 70, ele é uma inspiração, assim, para nós, né, que é a educação da sensibilidade, o desenvolvimento da noção, da experiência de compaixão dos alunos, ela só é desenvolvida quando na relação que os alunos vão ter com os pacientes, se eles puderem experimentar, se eles puderem ter essa mesma relação com seus professores. E quando eles percebem que os professores têm essas relações com os seus pacientes. Então, o exemplo, de fato, ensina profundamente. Então, o que a gente precisa refletir no ensino de ética é como nós estamos sendo como exemplos para esses estudantes, né? E ensinar bioética ou profissionalismo da medicina tem uma função que é demasiada ousada, né? É muita ousadia da nossa parte, mas acho por isso que a gente, de fato, precisa discutir mais com vocês, enfim, com docentes de todas as áreas, porque, de fato, buscar desenvolver a prática das virtudes morais não pode caber só aos professores de ética e bioética, porque todos nós fazemos essa função de alguma maneira, buscar desenvolver essas virtudes, né? Acho que a primeira pactuação que nós precisamos fazer, como eu já mencionei, é de quais são essas virtudes que interessam para nós aqui como instituição, pensando aqui no nosso microsistema, no nosso ethos. Promover o desenvolvimento da sensibilidade moral dos estudantes. A sensibilidade moral é a possibilidade deles perceberem que existe uma situação de conflito moral. Essa habilidade de tomar decisão. Por quê? Porque o raciocínio ético, ele está junto, ele vem junto com o raciocínio técnico. Não existe tomar decisão técnica que não tem uma componente ético envolvido. Então, nós estamos trabalhando o tempo todo com decisão técnica e ética.
E aí, se a gente tiver espaço para discutir essa dimensão ética também, talvez a gente possa chegar mais próximo dessa virtude e, ao mesmo tempo, dessa consonância entre valores profissionais que vão ao encontro do que a sociedade espera de nós, né? E essas habilidades relacionais de comunicação. Por quê? Porque, de fato, a gente vai ter o tempo todo que estar lidando com pessoas e sem ter consciência das nossas afetações, de como as emoções nos movem, nos orientam na tomada de decisão, e de como a gente vai conversar com as pessoas, né, dessa perspectiva de que o tempo todo nós somos desafiados para sermos assertivos, sermos empáticos, a ideia de que ser esse exemplo envolve essas múltiplas dimensões, né? Inclusive de como falar com o paciente, notícias difíceis e más notícias. Então, os princípios da bioética, eles são bússolas, eles vão orientar, mas eles não são suficientes. Então, conhecer profundamente bioética é uma ferramenta fundamental, e que talvez uma das chaves para a gente pensar essa ampliação da discussão ética em outras dimensões, que não só nas disciplinas de ética, envolve essa abordagem dos princípios, né? Então, é um convite já que fica de começarmos a falar mais se as decisões que nós estamos tomando, em que medida realizam princípios da beneficência, da não beneficência, da autonomia e da justiça. Mas isso só não é suficiente, né? Nós temos que olhar para as questões de conflitos morais como problemas. Se a gente olhar só com dilema, a gente vai realizar só um dos princípios. E a ideia de problematização das questões, e é por isso que eu acho fundamental a gente ter também, estarmos juntos nesse desafio de discussão das questões éticas junto com as técnicas, porque a gente tem essa expertise de tentar trazer essas dimensões mais problematizadoras, né? De como olhar para as dimensões de conflitos morais, da prática clínica, e perceber que nós precisamos realizar dois princípios ao mesmo tempo. O princípio da autonomia e o princípio da beneficência. Como que a gente faz isso na prática? É um pouco, acho que é essa a nossa expertise que a gente pode construir. Para isso, a gente usa o método deliberativo, os alunos conhecem bem esse método, mas são orientações baseadas numa proposta do Diego Graça, que é um bioeticista espanhol, da Universidade Complutense de Madrid, e ele vai orientar como, no passo a passo, a gente pode tomar decisões problematizadoras dos conflitos éticos e que a gente consiga criar consensos em torno de decisões que respeitem os valores, os princípios éticos. Então, para isso, a gente oferta essa ferramenta. Enfim, vou adiantar aqui. Profissionalismo, assim, acho que é importante conhecer quais são as diretrizes, que é um consenso mundial em torno de quais são esses valores e princípios do profissionalismo que orientam a prática médica. Todos os professores de medicina têm que conhecer profundamente, por quê? Porque acho que um dos desafios que a gente tem é de incluir não só, que já é bastante, incluir nos exemplos que nós damos na prática clínica, mas também nas avaliações, enfim, na forma como a gente vai cobrar os alunos, que a gente vai, de alguma maneira, estar com eles nessa reflexão sobre a realização desses valores do profissionalismo médico, né? Então, respeitar o paciente. A questão que desafia isso, não adianta a gente só saber que isso acontece, que deveria ser, mas como é que a gente, de fato, pode lidar com os aspectos do currículo oculto que confrontam esses princípios, esses valores. E uma outra referência que eu acho importante também compartilhar aqui com vocês é que já existem diretrizes muito concretas na matriz de competências em relação à formação ética do aluno. Então, isso também é resultado de um consenso, que depois vocês podem ler com calma, mas que já está muito claro quais seriam essas competências básicas do ponto de vista da ética, da formação ética, né? O problema é ver como que a gente
implementa essas diretrizes na nossa prática cotidiana, pensando de que, de fato, a gente talvez não realize tudo como está colocado, né? Então, qual seria a tarefa do ensino? Acho que a gente, pensando na pirâmide de Miller, a gente está muito alinhado à ideia da formação da identidade. Então, mas não apenas, porque quando a gente ensina as ferramentas conceituais da bioética, a gente também está ensinando o conhecimento teórico, então, logo nos primeiros anos, a gente trabalha com essa ideia de princípios bioéticos, como que a gente trabalha com valores, como a gente descobre os valores dos pacientes por meio da anamnese, por meio do levantamento do que realmente importa para os pacientes. A gente busca também, por meio das nossas estratégias pedagógicas, desenvolver uma competência de saber o que fazer naquele momento, como fazer, e, de fato, isso se alinhar com o que ele faz no cotidiano, não como ele deveria fazer, mas como ele faz, e quem ele é, né? De alguma maneira, isso moldando a identidade profissional do estudante. Essa é uma ilustração que mostra, assim, que o tempo todo nós estamos, quando a gente pensa na formação ética, articulando essas três dimensões. Por um lado, as reações emocionais que vão impactar o estudante e vão impactar a nós mesmos. A gente faz um raciocínio clínico para pensar, do ponto de vista da técnica, qual é o diagnóstico, qual seria a conduta, o prognóstico, para pensar uma conduta, um plano terapêutico, então, e ao mesmo tempo nós estamos tomando decisões baseadas nos nossos julgamentos morais. Então, estamos ponderando os nossos valores em relação aos valores dos pacientes. Essa ideia de que a gente, o tempo todo, está ligando com essas três dimensões. Então, a aprendizagem que nós chamamos de protoprofissional, ela é protoprofissional porque, durante a formação médica, o que nós temos que buscar é ofertar o máximo possível experiências práticas que os estudantes possam viver o que eles vão viver depois na vida real. Então, simulações são muito bem-vindas, discussões de casos também, a partir daqueles casos que eles estudaram, porque também é diferente de nós levarmos um caso e deles trazerem um caso que eles estudaram, que eles viram, que eles lidaram na experiência prática deles. Então, fundamental para essa tomada de decisão que nós chamamos de prudente, né, o caminho do meio, que a gente busca, né. Então, desenvolver a sensibilidade moral do estudante passa por a gente entender que ele, de fato, ao tomar uma decisão técnica, que ele percebe que ali pode ter um conflito de valores e pensar nesse julgamento moral de forma concatenada. Então, a gente trabalha nas nossas disciplinas, toda a ideia de que a formação ética passa por esses 4 componentes. No primeiro dele, a sensibilidade moral, como acabei de dizer, que ele vai entender que existe um problema moral ao tomar decisão médica, ele vai tomar uma decisão técnica, mas isso tem um componente de julgamento, de conflito moral, e aí ele vai fazer um julgamento de quais seriam as possibilidades de caminhos, pensando nas consequências de cada uma das decisões que ele poderia tomar. Então, tendo um problema ético, quais seriam as alternativas para resolver aquele problema, quais são as consequências dessas várias alternativas. A motivação moral é ele buscar realizar os valores de forma a alinhar aquilo que é a moral da profissão, então, como devo agir e como eu sou como médico, como eu quero ser como médico. Então, a motivação moral, ele quer realizar o máximo de valores alinhando. E o caráter moral é esse exercício, e tem muitos autores que dizem, inclusive o James Rest, que propôs esse modelo, essa forma de pensar o desenvolvimento moral do estudante, que o caráter moral é o nível mais difícil, desafiador de chegar, que a gente não chega na graduação, mas que é para a vida, né? Então, o que nos cabe, de fato, é a gente buscar imediatamente pensar que existem conflitos morais na prática clínica que precisam ser abordados, na sensibilidade moral, pensar com os estudantes as várias consequências para que ele possa escolher um caminho que faça sentido para a profissão e para ele, para a gente fazer esse alinhamento entre o plano ético e o plano moral, né? E assim, tem várias maneiras de desenvolver, eu acho que não vou me alongar pelo
adiantado da aula aqui, a gente tem uma disciplina que ocupa 2,8% da carga horária, trabalhamos com muitos e muitos temas, mas o mais importante é que nós temos um desafio de incluir a discussão de ética no final do curso, para que eles tenham oportunidade de discutir com, com professores, se possível, com as especialidades, junto com as especialidades, como a gente tem feito nas UTIs, estágios de emergência, porque aí a gente consegue deliberar juntos, pensar esse desenvolvimento, a sensibilidade moral, o julgamento moral e a motivação moral, para que ele tenha ferramentas para a construção do caráter moral, que é o que os autores colocam. Então, nesses momentos de discussão conjunta, é quando a gente consegue discutir aspectos também do currículo oculto. Então, aqui só um exemplo, eu fiz, nessa pesquisa que eu fiz, a gente identificou aspectos de conflito dos valores que são levados pelos casos que os alunos apresentam nas discussões de ética. E eu queria destacar esse último, do conflitos na formação dos estudantes, os aspectos institucionais. Então, uma das questões que a gente ouve muito nas discussões de casos dos estudantes é que eles percebem nessa cisão curricular o desrespeito ao paciente, que eles percebem do supervisor em relação ao paciente. Então, pensando nesses exemplos que nós somos, eles citaram que discutir o caso ignorando a presença do paciente no leito ou na sala, imposição que o exame físico ou, por exemplo, um exame ginecológico seja realizado pelos alunos, mesmo contra a vontade das pacientes. Então, eles percebem que os professores são mais contundentes, mais incisivos em tentar priorizar a formação dos alunos e não a autonomia da paciente que não quer ser examinada. E eles percebem rapidamente essa ideia de que os pacientes são meio, não fins em si mesmo, meio para aprendizagem, não fim em si mesmo. Então, fica essa cisão. Divergência entre condutas médicas, e é uma discussão relevante que eles trazem com frequência entre o que é abordado na unidade básica de saúde, que é desvalorizado quando chega numa emergência, ou quando chega num ambulatório dentro do hospital. Então, os estudantes ficam muito em conflito e percebem essa diferença, e uma das questões relevantes, porque se a gente fala que a gente tem que respeitar os colegas, respeitar as equipes, sem refletir, muitas vezes a gente acaba difamando, a gente acaba desrespeitando o nosso colega, porque a gente desvaloriza o que foi prescrito em um outro nível de atenção, né? Então, isso é passado pelo currículo oculto, nos nossos comentários, na forma como a gente ensina. Prescrição de alto custo, então a gente está falando o princípio da justiça busca a equidade, e muitas vezes os pacientes saem super constrangidos porque são indicados prescrições que eles não têm condições de comprar, e o estudante fica muito constrangido de não conseguir dizer para o preceptor, olha, ele não tem condições de comprar. Desrespeito do professor com o aluno diante do paciente, sim, são casos que os estudantes se sentem desautorizados, porque eles estavam tentando construir um vínculo, tentando construir uma relação de confiança com aquele paciente, e aí o professor dá bronca ou chama atenção, de alguma maneira, na frente do paciente. Dificuldade de relacionamento com o preceptor, enfim, tem muitos preceptores que têm muitas dificuldades de lidar com aspectos concretos da atenção primária, que não tem experiência na atenção primária, e eles fazem comentários que depreciam aquele nível de atenção, ou até falta de planejamento. Outra questão que eles falam bastante é falta de planejamento para atendimento dos casos pelos alunos. Então, pega qualquer caso, ou, enfim, de forma displicente. Então, e isso acaba afetando também a qualidade da atenção. Se a gente está falando que o tempo todo que o paciente é o centro da atenção médica, isso está no código de ética, isso é falado em sala de aula, essa divergência entre o que eles veem na prática é o que causa essa cisão
curricular e esse distanciamento entre aquilo que ele vê no cotidiano e aquilo que foi ensinado, né? Então, por que frequentemente os alunos de medicina, ao longo do processo de socialização, se comportam de maneira contrária às próprias convicções? É porque existe esse choque entre o que é a prática concreta e o que ele sente que ele deve fazer. Então, o aluno tem essa dimensão do plano ético, que é o que ele quer ser, e para isso ele tem valores centrais e periféricos que motivam ele para agir no sentido de realizar aquele médico que ele quer ser. Então, as reações emocionais de medo, culpa, insegurança, de fato, vão afastando, e ele vai se tornando cada vez mais cínico, pouco empático, que é aquela ruptura do terceiro ano, e se ele não tiver espaços de reflexão para poder pensar, de fato, pode nunca mais recuperar essa capacidade de ter compaixão, né, de ter um espaço de confiança para poder se alinhar de novo com os valores que ele trouxe antes da socialização médica. E esse plano moral que obriga os estudantes a agirem de uma determinada maneira, ou para reforçar as hierarquias e poder se sentir parte daquela comunidade de prática. Então, porque ele sente necessidade de pertencer a uma determinada comunidade, aquela especialidade que tem várias formas de agir, de linguagem, que, por exemplo, reforçam que trabalhar no hospital é mais glamuroso, ou é mais difícil, é mais desafiador do que trabalhar na atenção primária. E, sem perceber, o aluno aprende, poxa, então, significa que a atenção primária tem menos valor, ganha menos, tem menos condições, enfim. Tudo isso vai sendo construído e reforçado pelos exemplos que ele vê no cotidiano. Parar para refletir sobre isso significa ter a possibilidade de ele realinhar, né, o que ele pensa que ele quer ser como médico com aquilo que a profissão oferece na prática. O problema é que não dá para deixar só os alunos fazendo isso, e o grande desafio que a gente tem, de fato, é a gente começar a incluir essas discussões dentro dos nossos espaços institucionais. Então, assim como os estudantes, nós também precisamos lidar com essa ambivalência dos afetos e a incerteza da prática clínica. Não apenas nas disciplinas de ética, mas todo o corpo docente ao longo do processo de formação. Acho que essa é uma das questões que não dá para a gente ignorar o quanto os afetos, de fato, fazem parte do raciocínio clínico, do raciocínio moral e da tomada de decisão em si, né? Então, isso é uma dimensão que não dá para deixar para depois, a gente precisa trazer e reunir os objetivos com os aspectos subjetivos. A necessidade de ampliar esses espaços que eu estava falando agora, de aspectos subjetivos. Os aspectos do currículo oculto, eles precisam ser conscientizados, não dá para ficar só no plano do que há. A gente tem que abrir para conversar mais sobre como se dá a prática médica no concreto, né? Então, a formação ética passa por a gente reconhecer essa manifestação do currículo oculto, como ele se dá no meu cotidiano, como isso influencia a forma como eu ensino, a forma como os meus colegas, como eu lido com os colegas, como é que eu, de alguma maneira, reforço preconceitos, estigmas, lugares congelados, pela forma como eu ajo no cotidiano, né? Então, isso precisa ser parte das conversas entre preceptores, docentes, de planejamento, enfim, para que a gente possa tentar, ao tornar consciente, buscar ferramentas para enfrentamento. Penso também que, pelas nossas experiências e pelas pesquisas que a gente tem feito, e as simulações e as discussões de casos, conjunta com os professores de ética, quer dizer, as especialidades conosco, tem uma oportunidade da gente alinhar esses valores profissionais, repactuar esses valores, hierarquizar os princípios éticos do ponto de vista da realização dos dois princípios em conflito, ou seja, estando junto, a gente consegue
dar sentido para tudo que foi ensinado durante a ética médica ao longo da formação, e, ao mesmo tempo, a gente fecha o ciclo da formação com eles podendo aplicar nos casos que eles estão atendendo. Então, essas situações são fundamentais para que a gente possa ter mais segurança de que os estudantes vão sair com ferramentas potentes para enfrentar o cotidiano. E a gente também pode trabalhar com o currículo oculto, nesses espaços de discussão de casos, de simulações, em conjunto com as especialidades, não só nós da ética. E, por fim, incluir essas questões em avaliações, em todas as avaliações, de alguma maneira a gente poder trazer as questões éticas também, tendo algum valor, assim como tem a questão técnica. E é isso, acho que para finalizar essa ideia de que para a gente fazer essa mudança, ou para a gente poder fazer parte dessa formação, a gente precisa de coragem moral para a gente poder falar daquilo que está oculto, né? Então, eu trago agora aqui essa ideia de que a coragem moral é uma virtude médica, é uma virtude profissional, e é uma virtude da educação como um todo, particularmente na medicina. Então, se eu fosse resumir, eu acho que assim, a gente tem que trazer luz ao oculto, com coragem, para enfrentar. E, por fim, eu queria fazer uma homenagem ao meu querido amigo, que me inspirou muito para poder conversar com vocês sobre essas questões todas. Querido Flavinho, você faz uma falta danada, mas eu espero poder honrar a sua história, a sua trajetória, e receba aí meu carinho de sempre. É isso. Muito obrigada, gente. Desculpa o avançar da hora. Muito obrigada, Daniele, por essa palestra inspiradora, né? Eu acho que é super importante da gente estar sempre refletindo sobre as nossas práticas e questionando.